no gosto setor muito público... dessa história de área privada, na área pública, movimentos sociais, né, professor, isso é muito legal, muito legal. Você vê no setor público, só para você ter uma ideia, eu trabalhei no setor público para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, aqui na cidade de Fortaleza, no programa de juventude, eu trabalhei como técnico de monitoramento e avaliação. Então, veja, eu trabalhei já no setor público, desenhando política pública, planejando, que eu estou fazendo agora de novo no Instituto de Planejamento. Trabalhei executando política pública e ainda trabalho executando política pública na Prefeitura Municipal de Fortaleza, junto com o prefeito Sarto, no Instituto e também na vice-prefeitura. E trabalhei avaliando as políticas públicas, coordenando também políticas públicas. Então, eu trabalhei, digamos, nos 3 momentos das políticas públicas. No planejamento, no pensamento, no desenho. Trabalhei na execução, na coordenação da execução como chefe de gabinete e chefe da Casa Civil, e também no monitoramento e avaliação da política pública, vendo o que dá certo, o que não dá certo, a relação custo-efetividade, por exemplo, que interessa muito ao setor privado também, né? Ora, vou fazer um investimento. Quanto é o custo disso? E qual é o retorno que eu tenho? Essa relação custo-efetividade, aprendi a fazer e continuo fazendo, para que o setor público gaste cada vez menos e tenha maior impacto em termos de resultados. Elcio, eu queria dar uma luz no que você falou agora há pouco. Você é o atual prefeito aqui da cidade de Fortaleza. O vice-prefeito. Perdão, é o atual vice-prefeito e o coordenador do Instituto de Planejamento, tá, de Fortaleza. Quando você foi nomeado há 3 anos, eu achei isso muito legal, porque é a questão da valorização do planejamento. Porque muitas vezes é muito comum a gente ver em entes privados e entes públicos um gás, uma energia muito grande em ação e execução, mas muitas vezes existe uma ausência do planejamento pretérito. E a sua ida, né, você é um protagonista um dos principais atores políticos aí de gestão pública aqui no Ceará já há alguns anos. Então a sua ida para o iPlanFor, para mim, eu comemorei muito, que é uma valorização do planejamento para depois uma eventual execução. Como é que está o trabalho no iPlanFor? Tá certo? Conta para que as pessoas entendam a importância do planejamento, Elcio. Bom, focando aqui em Fortaleza. Primeiro, o Instituto de Planejamento de Fortaleza, ele tem uma história, ele foi criado em 79, como SUPLAN, Superintendência de Planejamento. No início dos anos 90, ele se transformou em PLAN, Instituto de Planejamento Municipal. No final dos anos 90, início de 2000, ele foi extinto e ele retomou em 2012, né? E a gente está comemorando exatamente 11 anos do Instituto de Planejamento aqui da cidade de Fortaleza, da sua retomada, né? Ao longo de todo esse período, ele já tem mais de 30 anos. E hoje ele está consolidado na cidade de Fortaleza, na prefeitura. Eu acho que nenhum prefeito teria coragem de acabar com o Instituto de Planejamento. Seria terrível para a cidade se isso acontecesse. O Instituto de Planejamento, vamos fazer um concurso agora, o primeiro concurso da história do Instituto. O prefeito Sarto autorizou o concurso, vamos lançar o edital agora, provavelmente, inclusive, exclusividade aqui no programa, talvez segunda-feira, né? Ou seja, dia 25, dia de Natal, a gente vai estar com um edital aí na rua para as pessoas poderem se inscrever e a gente ter o concurso. 60 vagas, o Instituto hoje... São 60 vagas. 60 vagas. Ele lidera a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento, que é uma rede muito importante para que as cidades possam cada vez mais aperfeiçoar... Que você está na presidência. Estou na presidência, para construir políticas públicas inovadoras e, ao mesmo tempo, políticas públicas mais efetivas e que reduzam desigualdade. Essa é a grande missão dessa Rede Brasileira de Institutos de Planejamento. E, Dandan, o que acontece com o planejamento, né? Normalmente, se você olha 100% de qualquer coisa, se você passa 70% planejando, os 30% que você vai gastar na execução será bem feito, será bem executada. Perfeito. E terá alto impacto. O Brasil teima em não ter plano de longo prazo. O Brasil teima, as cidades brasileiras, os estados brasileiros teimam em ter plano de curto prazo. O plano de curto prazo, ele não consegue te dar o resultado que você quer. Ninguém no curto prazo consegue alcançar o objetivo, a meta que você se propõe. Imagina um exemplo simples, que todos nós estamos submetidos em algum momento da nossa vida.
Você, por várias razões, engordou, tá acima do peso, tá próximo de contrair uma diabetes. Aí você vai no médico. O médico passa para você um tratamento, faz exames, etc. E depois você vai ou no endocrinologista, ou no nutricionista, e ele te passa lá uma dieta que combina alimento e exercício. Veja, alguém vai emagrecer em um mês se está acima do peso? Não vai. Você tem que Não fazer... é sustentável, né? Não é sustentável, exatamente. E não tem o impacto que você quer. Então, você precisa o quê? Você precisa ir com calma, planejar. Não, eu quero emagrecer, mas vou emagrecer em 1 ano, 2 anos. Para você ir justamente fazendo com que esse processo ele aconteça de uma forma que tenha alto impacto e seja sustentável. A mesma coisa acontece com a cidade. Você precisa planejar a cidade para aumentar o impacto da política pública e, ao mesmo tempo, você gastar menos. Fazer mais com menos. O Brasil desperdiça muito dinheiro. Dinheiro dos contribuintes. Dinheiro do cidadão que está lá em casa assistindo o nosso programa. Dinheiro da cidadã, que é empreendedora, que está aí assistindo o programa e pagando impostos. A gente tem que cuidar bem desse dinheiro. Ora, se você, no setor público, não tem planejamento, você não vai cuidar bem desse dinheiro. Você vai gastar mais do que precisa. Você vai jogar fora o dinheiro. Você vai investir em política pública que não dá resultado. Você vai, literalmente, desperdiçar recursos financeiros, mas não só financeiros, outros recursos também. Recursos de tempo das pessoas, recursos de infraestrutura, que serão investidos e depois não terá mais sentido nenhum aquele recurso. Então, para evitar tudo isso, é que você tem um planejamento e a cidade de Fortaleza, eu, como superintendente do Instituto de Planejamento, eu sou o guardião do planejamento de longo prazo da cidade.